Prólogo. Esta reunião de palestras e conversações com Goethe deve sua origem, em grande parte, a meu impulso natural de apropriar-me pela escrita de todas as experiências que me parecem valiosas ou dignas de nota. Além disso, sempre sentir a necessidade de instrução, tanto da primeira vez em que me encontrei com aquele homem extraordinário, quanto depois de já ter convivido com ele ao longo dos vários anos. E era com prazer que recolhia o teor de suas palavras e o anotava a fim de guardá-la para o resto da minha vida. Quando, porém, me recordo da abundante riqueza de suas palavras, que tanto me alegraram durante um período de 9 anos, e considerando quão pouco delas logrei recolher por escrito, sinto-me qual uma criança que tenta apanhar com as mãos estendidas a refrescante chuva primaveril, mas deixa escapar a maior parte por entre os dedos. Contudo, como se costuma dizer, os livros têm seus destinos, e se tal adágio se aplica tanto à origem deles quanto à sua futura jornada pelo grande e vasto mundo, deveria aplicar-se também à gênese do presente volume. Muitos meses transcorreram sob sua constelação desfavorável, durante os quais uma indisposição às obrigações e os trabalhos necessários à existência cotidiana impediram de vir a um lume uma única linha. Logo a seguir, porém, sob uma nova conjunção favorável dos astros, bem-estar, ócio e vontade de escrever se aliaram para permitir um gratificante passo à frente. Ademais, durante uma convivência tão prolongada, não é natural que sobreviessem períodos de indiferença. E quem seria capaz de sempre valorizar o momento presente, tanto quanto ele o merece? Tudo isso é dito com o propósito específico de justificar algumas lacunas importantes que o leitor inclinado a seguir a sucessão de datas encontrará aqui. Em tais lacunas, muita coisa boa se perdeu, em especial algumas palavras favoráveis de Goethe sobre seus numerosos amigos ou referentes à obra deste ou daquele escritor alemão vivo, enquanto outras de caráter semelhante foram adotadas. Mas, como eu já disse, os livros têm seus destinos no momento mesmo em que nascem. De resto, é com profunda gratidão que reconheço o dever a uma providência superior tudo aquilo de que pude me apropriar nestes volumes, e que, em certa medida, devo considerar o ordenamento de minha vida, e neutro até mesmo alguma esperança de que o mundo me agradecerá por havê-lo compartilhado.
Estou convencido de que estas conversações não apenas proporcionam algum esclarecimento e muitos ensinamentos inestimáveis sobre a vida, a arte e a ciência, como também creio que esses esboços, colhidos da imediatez da vida, contribuirão consideravelmente para completar a imagem de Goethe, que cada um terá formado a partir de sua multifacetada obra. Mas estou também longe de acreditar que a interioridade total de Goethe esteja retratada aqui. Podemos com razão comparar esse espírito, esse momento extraordinário, a um diamante de muitas facetas, que, dependendo da direção, reflete variadas cores. E assim, como em cada circunstância e para cada pessoa, ele era um homem diferente. Também no meu caso particular posso dizer, se bem que, em sentido bem honesto, este é o meu guia. Essa afirmação é válida não apenas para o modo como ele se apresentava a mim, mas principalmente para o modo como fui capaz de compreendê-lo e representá-lo. Em casos assim, ocorre um espelhamento, e é muito raro que, ao passar através de outro indivíduo, nenhuma particularidade do original se perca e nada de estranho lhe seja acrescentado. As imagens físicas de Goethe que nos deram Haussmann, Steyler e David são todas, em alto grau, verdadeiras e, no entanto, trazem consigo, em maior ou menor intensidade, a marca da individualidade de quem os produziu. E se podemos dizer isso das representações físicas, com muito mais razão o diremos das coisas fugídias e impalpáveis do espírito. Mas, seja qual for o resultado em meu caso particular, creio que todo aquele a quem compete o veredito veja por seus dotes intelectuais, seja por suas relações pessoais com Goethe, não deixará de reconhecer minha aspiração à maior fidelidade possível. Após essas conversações referentes ao modo de apreender meu objeto, devo ainda dizer o seguinte a respeito do conteúdo do livro. Aquilo a que chamamos verdadeiro, mesmo quando nos referimos ao único objeto, não é absolutamente algo pequeno, estreito, limitado. Ao contrário, mesmo em se tratando de uma coisa simples, é também algo muito vasto, algo que, semelhante às verdadeiras manifestações de uma lei natural, de ampla e profunda abrangência, não é fácil de se traduzir em palavras. Não se pode liquidá-lo com uma simples sentença, nem com sentenças em cima das sentenças, nem com uma sentença em uma contrassentença. Com tudo isso, não chegamos a nada, além de aproximações. Jamais a própria meta. Assim, para dar apenas um exemplo, as declarações isoladas de Goethe a respeito da poesia parecem muitas vezes unilaterais, quando não abertamente contrárias. Ora, ele põe todo o peso na matéria dada pelo mundo, ora, na interioridade do poeta, ora, todo o bem
está no objeto, ora, no tratamento dado a ele, ora, provém de uma forma perfeita e ora inteiramente do espírito, em detrimento da forma. Contudo, todos esses ditos e contraditos são faces isoladas do que chamamos verdadeiro, que, em seu conjunto, definem a essência da verdade em si e nos proporcionam uma aproximação a ela, razão pela qual evitei, nesse caso e em outros semelhantes, omitir as aparentes contradições, tais como se manifestaram em distintas ocasiões e no decorrer de diferentes anos e momentos diversos. Para tanto, confio na perspicácia e na inteligência do leitor culto, que não se deixará confundir por esse ou aquele detalhe, mas não perderá de vista o todo e saberá arranjar e unificar tudo da maneira mais adequada. Do mesmo modo, talvez se encontrem nesta obra algumas coisas que, à primeira vista, possam parecer insignificantes, mas, se a um olhar mais aprofundado se constatar que tais passagens insignificantes frequentemente servem de suporte a algumas coisas importantes, e não raro justificam algo que virá mais tarde, ou que também acrescentam algum pequeno traço ao desenho do caráter. Tais passagens poderão ser, se não consagradas, ao menos justificadas como uma espécie de necessidade. E com isso, dou um caloroso adeus a este livro, tão longamente acalentado, e no momento de seu ingresso no mundo, desejo-lhe sorte de ser agradável e de inspirar e disseminar coisas boas. Weimar, 31 de outubro de 1835. Christian Daniel Rauch, 1777-1857, escultor berlinense. É autor de diversas esculturas de Goethe, especialmente um busto esculpido no ano de 1820 e uma estatueta de 1828, muito elogiada, mas não muito apreciada pelo próprio Goethe. George Dower, 1781-1829, pintor inglês, autor de um retrato a óleo, 1819. Carl Joseph Steyler, 1781-1858, pintor da corte de Munique, autor de um retrato a óleo feito a pedido de Louis Baviera, 1828. Pierre-Jean David de Angers, 1889-1856, escultor francês, autor de um busto colossal em mármore do ano de 1829. Pierre-Jean. Introdução. O autor dá notícia de sua pessoa, de sua origem, do nascimento, de suas relações com Goethe. Nasci no início dos anos de 1970, em Wissen, sobre o Luhe, uma cidadezinha situada entre Lunemburgo e Hamburgo, na fronteira entre a Scharnecker e o Polder, em uma choça, como talvez seja lícito chamar, em uma casinha que contava com um único cômodo,
aquecido e não possuía nenhuma escadaria, apenas uma escadinha de mão colocada ao lado da porta da entrada, pela qual se podia subir ao depósito de feno. Como filho caçula de um segundo casamento, quando nasci meus pais já estavam em idade avançada, e cresci quase solitariamente ao lado deles. Do primeiro casamento de meu pai, viviam ainda 2 filhos, um dos quais, após várias viagens de barco, como Marujo, foi feito prisioneiro em um rincão distante do mundo e desapareceu, enquanto o outro, depois de repetidas estadas na Groenlândia, a caça de baleias e focas, retornara a Hamburgo, onde vivia em condições modestas. Do segundo casamento de meu pai, eu tinha ainda 2 irmãs mais velhas, que, em meu 12º ano de vida, já haviam deixado a casa paterna e trabalhavam ora em nossa cidadezinha, ora em Hamburgo. A principal fonte de sustento de nossa pequena família era uma vaca, que não apenas atendia às nossas necessidades diárias de leite, como também nos permitia criar um novilho por ano. E além disso, em certas épocas, ganhar alguns trocados com a venda de parte do leite. Possuímos também um acre de terra, que nos abastecia de legumes durante o ano todo, trigo para o pão e farinha para os bolos. No entanto, tínhamos de comprar. Minha mãe tinha uma habilidade especial para afiar a lã. Também cortava e costurava gorros, que tinham grande aceitação por parte das damas burguesas. E tanto uma quanto a outra atividade eram-lhe fonte de alguma renda. A verdadeira ocupação de meu pai era um pequeno negócio que variava de acordo com as estações do ano e o obrigava a se sustentar com frequência. Fazendo longas excursões a pé pelas redondezas, no verão, viam-no percorrer a charneca de um vilarejo a outro, levando às costas uma caixinha leve de madeira e vendendo fitas, linhas e sedas, de porta em porta. Ao mesmo tempo, aproveitava para comprar meias de lã e beirwande, um tecido feito com lã parda das ovelhas da charneca e fios de linho, que ele depois tornaria a vender de porta em porta nas Verlanden, do lado de lá do Elba. No inverno, negociava com penas de escrever rústicas e panos de linho, não alvejados, que comprava nos vilarejos da Charneca e do Polder, e levava para Hamburgo, sempre que surgia uma oportunidade de viajar de barco até lá. Em todos esses casos, porém, seus lucros deviam ser bem pequenos, pois vivíamos em constante pobreza. Para falar agora de minhas ocupações infantis, elas também variavam de acordo com as estações. Quando chegava a primavera e as costumeiras inundações do Elba refluíam, e saía diariamente para colher os juncos já tirados pelas águas para cima dos diques e outras elevações, que serviam de excelente estranho para a nossa vaca. Quando então brotava o primeiro verdor
nas vastas pastagens. Eu passava longos dias a cuidar das vacas, em companhia de outros garotos. No verão, trabalhava no cultivo de nossa terra e durante todo o ano ia buscar lenha seca no bosquezinho que ficava a menos de 1 hora de caminhada para abastecer nosso fogão. Na época da colheita de grãos, eu podia ser visto nos campos semanas a fio, ocupado em selecionar as espigas e, mais tarde, quando o vento outonal sacudia as árvores, catava belotas, que vendia a granel aos moradores abastados, que com elas alimentavam seus gansos. Mas depois que cheguei a uma idade apropriada, passei a acompanhar meu pai de vilarejo em vilarejo, ajudando-o a carregar sua trouxa. Conto essa época entre minhas mais raras lembranças de juventude. Nessas condições e com essas tarefas, ao mesmo tempo que frequentava de modo descontínuo a escola e aprendi a ler e escrever sofrivelmente, cheguei aos meus 14 anos. E deve-se admitir que, de uma tal situação até o estabelecimento de relações íntimas com Goethe, ia um grande passo e as perspectivas eram pequenas. Eu também não fazia a menor ideia de que no mundo havia algo como a poesia e as belas artes. E assim, para minha sorte, não podia haver em mim nenhum anseio ou desejo obscuro por elas. Já se disse que os animais são ensinados por seus órgãos e dos seres humanos poderíamos comentar que muitas vezes algo que fazem de maneira puramente casual lhes ensina o que de mais elevado dorme dentro deles. Algo assim se passou comigo, e embora se tratasse de um acontecimento em si mesmo insignificante, mudou o curso da minha vida e me marcou de maneira inesquecível. Uma noite eu estava à mesa em companhia de meus pais, com a lâmpada acesa. Meu pai acabara de retornar de Hamburgo e nos contava sobre o andamento de seus negócios. Como gostava de fumar, ele trouxe consigo um pacotinho de tabaco que estava em cima da mesa. Diante de meus olhos, eu tinha um cavalo no rótulo. Achei muito bonita a imagem daquele cavalo. E como tinha à mão pena, papel e tinta, senti um impulso irresistível de copiá-lo. Meu pai continuava a falar de Hamburgo, enquanto eu, sem ser notado, me entretinha a desenhar o cavalo. Ao terminá-lo, pareceu-me que a cópia saíra idêntica ao original, e senti uma felicidade até então desconhecida para mim. Mostrei aos meus pais o desenho que fizera, e eles não puderam deixar de elogiar e de ficar admirados. Passei a noite quase sem dormir, presa de uma alegre excitação. Não parava de pensar no cavalo que desenhara, e esperava com impaciência pela manhã, para poder novamente contemplá-lo, novamente sentir a alegria que me causara. Daquele dia em diante, o impulso de produzir imagens despertado em mim não mais me abandonou. Mas como em meu vilarejo eu não pudesse encontrar nenhum tipo de ajuda nesse sentido, fiquei muito feliz quando nosso vizinho, um oleiro, me deu alguns cadernos com motivos ornamentais
que lhe serviam de modelos para a decoração de seus pratos tigelas. Munido de pena e tinta, eu copiava cuidadosamente aqueles motivos e assim preenchi 2 cadernos que passaram de uma mão em mão, até chegar à máxima autoridade do vilarejo, o grão-baile Maia. Ele mandou chamar-me, deu-me presentes e me fez os mais amáveis elogios. Perguntou-me se eu tinha vontade de me tornar pintor. Se assim fosse, depois de minha confirmação, ele me confiaria aos cuidados de um competente mestre de Hamburgo. Respondi-lhe que tinha vontade, sim, e que discutiria o assunto com meus pais. Para estes, porém, que eram ambos camponeses e viviam em um lugar onde quase não havia outra atividade, além da agricultura e da criação de animais, um pintor não passava de alguém que lambuzava de tinta portas e casas. Assim, fizeram de tudo para dissuadir-me, dizendo ser não apenas um ofício muito sujo, mas também muito perigoso, em cuja prática eu poderia quebrar o pescoço e as pernas, como acontecia com tanta frequência, sobretudo em Hamburgo, com essas casas de 7 andares. E como eu mesmo não tinha em melhor conta o ofício de pintor, perdi a vontade de abraçar essa profissão e tirei da cabeça o oferecimento do bom grão-baile. Apesar disso, eu atraí a atenção de pessoas eminentes. Elas não me perdiam de vista e buscavam auxiliar-me de algum modo. Prólogo. Esta reunião de palestras e conversações com Goethe deve sua origem, em grande parte, a meu impulso natural de apropriar-me pela escrita de todas as experiências que me pareçam valiosas ou dignas de nota. Além disso, sempre senti a necessidade de instrução, tanto da primeira vez quanto em que me encontrei com aquele homem extraordinário, quanto depois de já ter convivido com ele ao longo de vários anos. E era com prazer que recolhia o teor de suas palavras e o anotava a fim de guardá-lo para o resto da minha vida. Quando, porém, me recordo da abundante riqueza de suas palavras, que tanto me alegraram durante um período de 9 anos, e considero quão pouco delas logrei recolher por escrito, sinto-me qual uma criança que tem a apanhar com as mãos estendidas a refrescante chuva primaveril, mas que deixa escapar a maior parte por entre os dedos. Contudo, como se costuma dizer, os livros têm seus destinos, e se tal adágio se aplica tanto à origem deles quanto à sua futura jornada pelo grande e vasto mundo, deveria aplicar-se também à gênese do presente volume. Muitos meses transcorreram sob uma constelação desfavorável, durante os quais uma indisposição, as obrigações e os trabalhos necessários à existência cotidiana
impediram de vir a lume uma única linha. Logo a seguir, porém, sob uma nova conjunção favorável dos astros, bem-estar, ócio e vontade de escrever se aliaram para permitir um gratificante passo à frente. Ademais, durante uma convivência tão prolongada, não é natural que sobreviessem períodos de indiferença? E quem já seria capaz de sempre valorizar o momento presente tão quanto ele o merece? Tudo isso é dito com o propósito específico de justificar algumas lacunas importantes que o leitor inclinado a seguir a sucessão de datas encontrará aqui. Em tais lacunas, muita coisa boa se perdeu, em especial algumas palavras favoráveis de Goethe sobre seus numerosos amigos ou referentes à obra deste ou daquele escritor alemão vivo, enquanto outros de caráter semelhante foram anotadas. Mas, como eu já disse, os livros têm seus destinos. Tudo isso é dito com o propósito específico de justificar algumas lacunas importantes que o leitor inclinado a seguir a sucessão de datas encontrará aqui. Em tais lacunas, muitas coisas boas se perdeu, em especial algumas palavras favoráveis de Goethe sobre seus numerosos amigos ou referentes à obra deste ou daquele escritor alemão vivo, enquanto outras de caráter semelhante foram anotadas. Mas, como eu já disse, os livros têm seus destinos e no momento mesmo em que nascem. De resto, é com profunda gratidão que reconheço dever a uma providência superior tudo aquilo de que pude me apropriar nestes volumes e que em certa medida devo considerar o ordenamento de minha vida. E noutro até mesmo alguma esperança de que o mundo me agradecerá por havê-lo compartilhado. Estou convencido de que estas conversações não apenas proporcionam algum esclarecimento e muitos ensinamentos inestimáveis sobre a vida, a arte e a ciência, como também creio que estes esboços colhidos da imediatez e da vida contribuirão consideravelmente para completar a imagem de Goethe, que cada um terá formado a partir de sua multifacetada obra. Mas estou também longe de acreditar que a interioridade total de Goethe esteja retratada aqui. Podemos com razão comparar esse espírito, esse homem extraordinário, a um diamante de muitas faces, que dependendo da direção reflete variadas cores. E assim, como em cada circunstância e para cada pessoa, ele era um homem diferente. Também no meu caso particular, posso dizer, se bem que, em um sentido bem modesto, este é o meu Goethe. E essa afirmação é válida não apenas para o modo como ele se apresentava a mim, mas principalmente para o modo como fui capaz de compreendê-lo e representá-lo. Em casos assim, ocorre um espelhamento, e é muito raro que, ao passar através de outro indivíduo, nenhuma particularidade do original se perca, e nada de estranho lhe seja acrescentado. As imagens físicas de Goethe que nos deram Hausdorff, Steyler e David
são todas em alto grau verdadeiras, e no entanto trazem consigo, em maior ou menor intensidade, a marca da individualidade de quem as produziu. E se podemos dizer isso das representações físicas, com muito mais razão o diremos das coisas fugidas e implacáveis do espírito. Mas seja qual for o resultado, em meu caso particular, creio que todo aquele a quem compete um veredito, seja por seus dotes intelectuais, seja por suas relações pessoais com Goethe, não deixará de reconhecer minha aspiração à maior fidelidade possível. Após essas observações referentes ao modo de apreender meu objeto, devo ainda dizer o seguinte a respeito do conteúdo do livro. Aquilo a que chamamos verdadeiro. Mesmo quando nos referimos a um único objeto, não é absolutamente algo pequeno, estreito, limitado. Ao contrário, mesmo em se tratando de uma coisa simples, é também algo muito vasto, algo que, semelhante às variadas manifestações de uma lei natural, de ampla e profunda abrangência, não é fácil de se traduzir em palavras. Não se pode liquidá-lo com uma simples sentença, nem com sentenças em cima de sentenças, nem com uma sentença em uma contrassentença. Com tudo isso não chegamos a nada, além de aproximações, jamais a própria meta. Assim, para dar apenas um exemplo, as declarações isoladas de Goethe a respeito da poesia parecem muitas vezes unilaterais, quando não abertamente contraditórias. Ora, ele põe todo o peso na matéria, dada pelo mundo. Ora, na interioridade do poeta. Ora, todo o bem está no objeto. Ora, no tratamento dado a ele. Ora, provém de uma forma perfeita e ora inteiramente do espírito, em detrimento da forma. Contudo, todos esses ditos e contraditos são faces isoladas do que chamamos verdadeiro, que em seu conjunto definem a essência da verdade em si e nos proporcionam uma aproximação a ela. A razão pela qual evitei, nesse caso e em outros semelhantes, omitir as aparentes contradições, tais como se manifestaram em distintas ocasiões, e no decorrer de diferentes anos e momentos diversos. Para tanto, confio na perspicácia e na inteligência do leitor culto, que não se deixa confundir por esse ou aquele detalhe, mas não perderá de vista o todo e saberá arranjar e unificar tudo da maneira mais adequada. Do mesmo modo, talvez se encontre nesta obra algumas coisas que à primeira vista possam parecer insignificantes, mas se a um olhar mais aprofundado, se constatar que tais passagens insignificantes frequentemente servem de suporte a alguma coisa importante, e não raro justificam algo que virá mais à frente, ou que também acrescentam algum pequeno traço ao desenho do caráter. Tais passagens poderão ser, se não consagradas, ao menos justificadas como uma espécie de necessidade. Com isso, dou um caloroso adeus a este livro tão longamente acalentado, e no momento de seu ingresso no mundo, desejo-lhe a sorte de ser agradável e de inspirar e disseminar coisas boas. Weimar, 31 de outubro de 1835.
Introdução. O autor dá notícia de sua pessoa, de sua origem, do nascimento de suas relações com Goethe. Nasci no início dos anos de 1790, em Winsheim, sobre o Luhe, uma cidadezinha situada entre Lunemburgo e Hamburgo, na fronteira entre a Charneca e o Polder, em uma choça, como talvez seja lícito chamar uma casinha que contava com um único cômodo, aquecido, e não possuía nenhuma escadaria, apenas uma escadinha de mão colocada ao lado da porta de entrada, pela qual se podia subir ao depósito de feno. Como filho caçula de um segundo casamento, quando nasci meus pais já estavam em idade avançada, e cresci quase solitariamente ao lado deles. Do primeiro casamento de meu pai viviam ainda 2 filhos, um dos quais, após várias viagens de barco, como marujo, foi feito prisioneiro em um rincão distante do mundo e desapareceu. Enquanto o outro, depois de repetidas estadas na Groenlândia, a caça de baleias e focas, retornara a Hamburgo, onde vivia em condições modestas. Do segundo casamento de meu pai, eu tinha ainda 2 irmãs mais velhas, que, em meu 12º ano de vida, já haviam deixado a casa paterna e trabalhavam ora em nossa cidadezinha, ora em Hamburgo. A primeira fonte de sustento de nossa pequena família era uma vaca que não apenas atendia às nossas necessidades diárias de leite, como também nos permitia criar um novilho por ano. E, além disso, em certas épocas, ganhar alguns trocados com a venda de parte do leite. Possuímos também um acre de terra que nos abastecia de legumes durante o ano todo. Trigo para o pão e farinha para os bolos. No entanto, tínhamos de comprar. Minha mãe tinha uma habilidade especial para fiar a lã. Também cortava e costurava gorros que tinham grande aceitação por parte das damas burguesas. E tanto uma quanto a outra atividade eram-lhe fonte de alguma renda. A verdadeira ocupação de meu pai era um pequeno negócio que variava de acordo com as estações do ano, e o obrigava a se ausentar com frequência, fazendo longas excursões a pé pelas redondezas. No verão, viam-no percorrer a charneca de um vilarejo a outro, levando às costas uma caixinha leve de madeira e vendendo fitas, linhas e sedas de porta em porta. Ao mesmo tempo, aproveitava para comprar meias de lã e beidouane, um tecido feito com a lã parda das ovelhas da charneca, e fios de linho, que ele depois tornaria a vender de porta em porta, nas Vierlanden, do lado de lá do Elba. No inverno negociava com as penas de escrever rústicas e panos de linho não alvejados, que comprava nos vilarejos da Charneca e do Polder, e levava para Hamburgo
sempre que surgia uma oportunidade de viajar de barco até lá. Em todos esses casos, porém, seus lucros deviam ser bem pequenos, pois vivíamos em constante pobreza. Para falar agora de minhas ocupações infantis, elas também variavam de acordo com as estações. Quando chegava a primavera e as costumeiras inundações do Elba refluíam, e assim, diariamente, para colher os juncos atirados pelas águas para cima dos diques e outras elevações, que serviam de excelente estrame para a nossa vaca. Quando, então, brotava o primeiro verdor nas vastas pastagens, eu passava longos dias a cuidar das vacas, em companhia de outros garotos. No verão, trabalhava no cultivo de nossa terra, e durante todo o ano ia buscar lenha seca num bosquezinho, que ficava a menos de 1 hora de caminhada, para abastecer nosso fogão. Na época da colheita de grãos, eu podia ser visto nos campos semanas a fio, ocupado em selecionar as espigas e, mais tarde, quando o vento outonal sacudia as árvores, catava bolotas que vendia a granel aos moradores abastados, que com elas alimentavam seus gansos. Mas depois que cheguei a uma idade apropriada, passei a acompanhar meu pai de vilarejo em vilarejo, ajudando-o a carregar sua trouxa. Conto essa época entre minhas mais caras lembranças de juventude. Nessas condições e com essas tarefas, ao mesmo tempo que frequentava de modo contínuo a escola e aprendia a ler e escrever sofrivelmente, cheguei aos meus 14 anos, e deve-se admitir que de uma tal situação até o estabelecimento de relações íntimas com Goethe ia um grande passo, e as perspectivas eram pequenas. Eu também não fazia a menor ideia de que no mundo havia algo como a poesia e as belas artes. E assim, para minha sorte, não podia haver em mim nenhum anseio ou desejo obscuro por elas. Já se disse que os animais são ensinados por seus órgãos, e dos seres humanos poderíamos comentar que muitas vezes algo que fazem de maneira puramente casual lhes ensina o que de mais elevado dorme dentro deles. Algo assim se passou comigo, e embora se tratasse de um acontecimento em si mesmo insignificante, mudou o curso de minha vida e me marcou de maneira inesquecível. Uma noite eu estava à mesa com a companhia de meus pais, com a lâmpada acesa. Meu pai acabara de retornar de Hamburgo e nos contava sobre o andamento de seus negócios. Como gostava de fumar, ele trouxera consigo um pacotinho de tabaco que estava em cima da mesa. Diante dos meus olhos, e tinha um cavalo no rótulo. Achei muito bonita a imagem daquele cavalo. E, como tinha à mão pena, papel e tinta, senti um impulso irresistível de copiá-lo. Meu pai continuava a falar de Hamburgo enquanto eu, sem ser notado, me entretinha em desenhar o cavalo. Ao terminá-lo, pareceu-me que a cópia saíra idêntica ao original, e senti uma felicidade até então desconhecida para mim. Mostrei aos meus pais o desenho que fizera e eles não puderam deixar de elogiar e de ficar admirados. Passei a noite quase sem dormir, presa de uma alegre excitação. Não parava de pensar no cavalo que desenhara
e esperava com impaciência pela manhã, para poder novamente contemplá-lo e novamente sentir a alegria que me causara. Daquele dia em diante, o impulso de produzir imagens despertado em mim não mais me abandonou. Mas como em meu vilarejo eu não pudesse encontrar nenhum tipo de ajuda nesse sentido, fiquei muito feliz quando nosso vizinho, um oleiro, me deu alguns cadernos com motivos ornamentais, que lhe serviam de modelos para a decoração de seus pratos e tigelas. Munido de pena e tinta, eu copiava cuidadosamente aqueles motivos, e assim preenchi 2 cadernos que passaram de mão em mão, até chegar à máxima autoridade do vilarejo, o grão-bailo Maia. Ele mandou chamar-me, deu-me presentes e me fez os mais amáveis elogios. Perguntou-me se eu tinha vontade de me tornar pintor. Se assim fosse, depois de minha confirmação, ele me confiaria os cuidados de um competente mestre de Hamburgo. Respondi-lhe que tinha vontade sim, e que discutiria o assunto com meus pais. Para estes, porém, que eram ambos camponeses e viviam em um lugar onde quase não havia outra atividade, além da agricultura e da criação de animais, um pintor não passava de alguém que lambuzava de tinta portas e casas. Lambuzava de tinta portas e casas. Assim, fizeram de tudo para dissuadir-me, dizendo ser não apenas um ofício muito sujo, mas também muito perigoso, em cuja prática eu poderia quebrar o pescoço e as pernas, como acontecia com tanta frequência, sobretudo em Hamburgo, com suas casas de 7 andares. E como eu mesmo não tinha em melhor conta o ofício de pintor, perdi a vontade de abraçar essa profissão e tirei da cabeça o oferecimento do bom grão-baile. Apesar disso, eu atraí a atenção de pessoas eminentes. Elas não me perdiam de vista e buscavam auxiliar-me de algum modo. Permitiram-me frequentar as aulas particulares ministradas às poucas crianças pertencentes às famílias distintas. Aprendi francês, um pouco de latim e de música. Também me providenciaram roupas melhores e o ilustre e surpreendente Parísios não desdenhou de oferecer-me um lugar à sua própria mesa. Desde então, tomei gosto pela escola. Procurava prolongar o quanto podia aquela situação favorável, e meus pais consentiram de bom grado em que eu só fosse confirmado aos 16 anos. Mas então surgiu o problema de saber o que seria feito de mim. Se tudo corresse de modo com meus desejos, eu seria enviado para um ginásio a fim de prosseguir com estudos científicos. Mas isso estava fora de questão, pois não apenas nos faltava de todos os recursos para tanto, como também a imperiosa precariedade de minhas condições exigia que eu encontrasse o quanto antes uma colocação que me permitisse não apenas prover as minhas próprias necessidades, como também ajudar um pouco meus velhos e necessitados pais. Tal colocação me foi oferecida logo após minha confirmação, quando o funcionário da justiça me propôs prestar-lhe serviço de amanuense,
e outras tarefas de pouca monta, o que aceitei com alegria. Durante aquele último ano e meio de assídua dedicação à escola, eu não apenas adquiriria uma bela caligrafia, como também me exercitaria na composição de trabalhos escritos, dos mais variados tipos, razão pela qual podia me considerar muito bem qualificado para semelhante cargo. Enquanto o ocupei, fiz também pequenos trabalhos de advocacia, tendo muitas vezes redigido, segundo as fórmulas tradicionais, tanto a peça de acusação quanto a petição. Isso durou anos, ou seja, até o ano de 1810, quando a comarca hanoveriana de Wissen, sobre o Lurre, foi dissolvida, e como pertencente ao departamento do Baixo Elba, incorporada ao Império Francês. Consegui então um emprego no escritório da direção dos impostos diretos de Luneburgo, e quando, no ano seguinte, este também foi fechado, transferi-me para o escritório da subprefeitura de Usen, onde trabalhei até o final do ano de 1812. E então o senhor prefeito von Döring me promoveu e nomeou-me secretário municipal de Bevensen, posto que ocupei até a primavera de 1813, quando a aproximação dos cossacos nos trouxe esperanças de libertação do domínio francês. Demiti-me e retornei à minha terra, sem outro plano ou ideia que não o de juntar-me o quanto antes às fileiras de combatentes patrióticos que silenciosamente começavam a se formar por toda parte. Pondo em prática meus planos, no fim do verão incorporei-me de fuzil e bandoleira, como voluntário ao batalhão de caçadores de Kielmsegg, com os quais tomei parte servindo na companhia do capitão Knopf, da campanha do inverno de 1813 e 1814, através de Mecklenburg-Holstein, até as portas de Hamburgo contra as tropas do Marechal Davoust. Depois marchamos através do Reno contra o general Mason, e no verão percorremos de ponta a ponta as férteis Flandres e Brabante. Ali, diante dos grandes quadros dos mestres flamengos, um novo mundo se abriu para mim. Passava dias inteiros em igrejas e museus. Eram, de fato, os primeiros quadros que eu via em toda a minha vida. E agora compreendia o que significava ser um pintor. Via os progressos exitosos e recompensados dos discípulos, e quase chorei por me ter sido vedado a seguir semelhantemente caminho. Então tomei uma decisão imediata. Entornei, travei relações com um jovem artista, providenciei um lápis e uma folha de papel para desenho em formato grande e sentei-me diante de um quadro para copiá-lo. Meu grande anelo supria o que me faltava em prática e instrução, e logrei produzir um esboço satisfatório das figuras. Já havia começado a sombrear o desenho da esquerda para a direita, quando uma ordem de marcha veio interromper minha ditosa ocupação. Anotei às pressas, com letras isoladas, as gradações de luz.
e sombra das partes ainda inacabadas do trabalho, na esperança de que daquele modo pudesse concluí-lo nas horas de maior tranquilidade. Enrolei meu desenho e o guardei em uma aljava, que juntamente com o fuzil levava às costas durante a longa marcha de Tony Hamelin a Hamelin. Ali, no outono de 1814, dissolveu-se o batalhão de caçadores. Voltei para minha terra. Meu pai falecera, minha mãe ainda vivia e morava com minha irmã mais velha, que se casara e tomara posse da casa paterna. Recomecei imediatamente a desenhar, primeiro concluindo o quadro que trouxera de Brabante, e depois a falta de modelos adequados, dedicando-me às pequenas gravuras de Hamburg, que copiava a lápis em formato ampliado. Não tardei, porém, a constatar que me faltavam o preparo e os conhecimentos necessários. Sabia tão pouco da anatomia humana quanto da animal, e nem um pouco a mais do tratamento adequado às diferentes espécies de árvores e terrenos. E assim, custava-me um esforço indescritível produzir, a meu modo, algo que minimamente se assemelhasse aos meus modelos. Não demorei, portanto, a compreender que, se queria me tornar um artista, teria de começar de maneira um pouco diferente, e que continuar a tentar e tatear meu próprio modo era apenas trabalho perdido. Meu plano era procurar um mestre competente e começar do começo. Sobre quem devia ser esse mestre, o único que me vinha à mente era Hamburg, de Hanover. Também pensava que me seria mais fácil fixar residência naquela cidade, por ter ali um querido amigo de infância, bem estabelecido, cuja amizade e o fato que frequentemente me convidava a visitá-lo me dava esperanças de poder contar com seu apoio. Assim, não hesitei por muito tempo. Arrumei minha trouxa e, em pleno inverno de 1815, percorri solitariamente a quase 40 horas de caminhada através da Irma Charneca, encoberta por pesada camada de neve. E em poucos dias cheguei, são e salvo, a Hanover. Fui sem demora procurar Hamburg e lhe expus meus propósitos. Quando lhe apresentei amostras de meu trabalho, ele pareceu não duvidar de meu talento, mas advertiu-me de que a arte vem depois do pão, de que o domínio da técnica leva muito tempo e a possibilidade de ganhar a vida com a arte é muito remota. Entretanto, mostrou-se disposto a ajudar-me como pudesse. Escolheu entre a enorme profusão de seus desenhos algumas folhas adequadas, apresentando partes do corpo humano, e incumbiu-me de copiá-las. Assim, passei a morar na casa do meu amigo e copiava os originais de Hamburg. Fiz progresso, pois as folhas que ele me dava para copiar eram cada vez mais complexas. Desenhei toda a anatomia do corpo humano e não me cansava de refazer os difíceis desenhos de mãos e pés. Assim transcorreram alguns meses felizes. Estávamos já em maio, quando comecei a adoecer. Junho se aproximava e eu já não tinha mais condições de manejar o lápis, de tanto que me tremiam as mãos. Recorremos a um bom médico,
Ele considerou meu estado perigoso e explicou que, em consequência da campanha militar, toda a minha transpiração fora retida, provocando um acúmulo nocivo de calor em meus órgãos internos. Se tivesse esperado mais 2 semanas para procurar ajuda, teria infalivelmente partido desta para melhor. Prescreveu-me banhos quentes e outros medicamentos eficazes para reativar as funções de minha pele. Os encorajadores sinais de melhora não se fizeram esperar, mas a continuidade de meus estudos artísticos estava fora de questão. Até então, eu gozara de um tratamento e de cuidados muito afetuosos em casa de meu amigo. De sua parte, ele jamais pensara ou insinuara que eu fosse ou pudesse vir a ser-lhe um peso. Eu, porém, pensava o contrário. E assim como essa constante preocupação secreta provavelmente acelerara a erupção de minha latente enfermidade. Ele agora me acometia com toda a sua violência. Ela agora me acometia com toda a sua violência, quando me vinham à mente as grandes despesas necessárias ao meu pleno restabelecimento. Naquele tempo de grandes aflições íntimas e externas, surgiram-me a possibilidade de trabalhar em uma comissão ligada à chancelaria da guerra, encarregada de providenciar a equipagem do exército hanoveriano. Não era, pois, de estranhar que eu cedesse à força das circunstâncias e, renunciando à carreira artística, me candidatasse ao posto e o assumisse com a maior alegria. Minha convalescença foi rápida e retornou-me uma sensação de bem-estar e de alegria, como havia muito eu não experimentava. Vi-me em condições de compensar um pouco meu amigo pelos cuidados que tão generosamente me dispensaram. A novidade do trabalho com o qual tinha de me familiarizar mantinha meu espírito em atividade. Meus superiores pareciam-me pessoas dotadas das mais nobres convicções, e com meus colegas, dos quais alguns haviam feito a campanha no mesmo regimento que eu, logo estabeleci relações da mais cordial intimidade. Tendo obtido aquela posição segura, pude então olhar com mais liberdade ao redor de mim, a fim de descobrir as belezas da capital. E nas horas de folga não me cansava de passear por suas encantadoras redondezas. Estabelecera relações íntimas com um dos discípulos de Hamburg, jovem e promissor artista, que se tornou um companheiro constante de caminhadas. E como tivera de renunciar, por causa de minha saúde e de minha situação geral, a prosseguir no exercício da arte. Era um grande consolo para mim poder, ao menos, conversar com ele diariamente a respeito de nossa amiga comum. Interessava-me por suas composições, cujos esboços ele sempre me mostrava e que discutimos em detalhes. Ele me introduziu na leitura de alguns escritos muito instrutivos. Li Winckelmann, li Mengs, mas, como me faltasse o conhecimento direto dos objetos de que tais autores tratavam, só pude assimilar o que havia de mais geral nessas leituras. E, no fundo, pouco aproveitava delas.
Nascido e criado na capital, meu amigo estava, sob todos os aspectos, à minha frente no que se refere à formação intelectual, e também tinha um belo conhecimento de literatura, que me faltava por completo. Naquele tempo, Theodor Korner era o festejado herói do dia. Meu amigo deu-me a ler seu livro de poemas, Lira e Gládio, que também a mim impressionou profundamente e me despertou a maior admiração. Muito já se falou do efeito artístico de um poema, ao qual sempre se deu a primazia. Creio, porém, que o efeito produzido pelo conteúdo é o mais poderoso e o que mais importa. Sem o saber, fiz essa experiência com aquele livrinho Lira e Gládio, pois tendo no peito o mesmo ódio de Korner aos nossos opressores de tantos anos, tendo igualmente lutado na guerra da libertação, tendo experimentado as mesmas situações das marchas penosas, dos bivaques noturnos, do serviço nos postos avançados e dos combates, e tendo no meio disso tudo pensado e sentido de modo semelhante ao seu. Tudo isso fez que aqueles poemas provocassem um eco profundo e poderoso em meu íntimo. E como fosse raro que algo relevante me impressionasse, sem me estimular profundamente e despertar minha produtividade, com os poemas de Theodor Korner não foi diferente. Lembrei-me de que em minha infância e nos anos que se seguiram, a ela eu também escrevera pequenos poemas, os quais não dera maior atenção, pois naquela época não atribuía grande valor a esse tipo de coisas que surgiam com tanta facilidade, e também porque a apreciação adequada do talento poético sempre exige alguma maturidade intelectual. Mas em Theodor Korner, esses dotes agora me pareciam invejáveis, dignos do mais elevado louvor, e senti despertar em mim um poderoso impulso de verificar se me seria possível, em alguma medida, imitá-lo. O retorno de nossos patrióticos combatentes que haviam lutado na França ofereceu-me a desejada oportunidade, tendo ainda vivas na lembrança as indescritíveis fadigas às quais um soldado tem de se submeter no campo de batalha, enquanto o acomodado burguês que permaneceu em sua casa não é privado de nenhum conforto. Pareceu-me boa ideia expressar esse contraste em um poema e assim, influindo sobre os espíritos, preparar uma recepção mais calorosa às tropas que retornavam. Mandei imprimir às minhas próprias expensas algumas centenas de exemplares do poema e os distribuí pela cidade. A acolhida superou minhas expectativas, provocou uma grande afluência de novas amizades. Todos compartilhavam de meus sentimentos e opiniões, encorajavam-me às novas tentativas e concordavam em que eu dera provas de um talento que merecia ser cultivado. O poema foi divulgado em revistas, reimpresso em diversas localidades e vendido em exemplares avulsos, e ainda tive a felicidade de vê-lo posto em música por um compositor muito apreciado, apesar de, no fundo, por sua extensão e sua dicção extremamente retórica, ser pouco apropriado para o canto. Desde então,
Não se passou uma semana sem que eu me alegrasse com o nascimento de um novo poema. Contava então 24 anos de idade. Em mim vivia um mundo de sentimentos, impulsos e boa vontade. Contudo, faltava-me inteiramente a cultura intelectual e o conhecimento. Aconselharam-me a estudar nossos grandes poetas, sobretudo Schiller, Klopstock. Adquiri suas obras, li-as, admirei-as, sem, no entanto, tirar grande proveito delas. O caminho daqueles talentos passava muito ao largo de minha própria natureza, sem que eu então o soubesse. Por essa época, ouvi pela primeira vez o nome de Goethe e, em um primeiro momento, adquiri um volume de suas poesias. Li e reli. Li e reli seus versos, experimentando uma felicidade que as palavras não podem exprimir. Era como se só agora eu começasse a despertar e a tomar verdadeira consciência de mim. Parecia-me que aqueles poemas refletiam minha própria interioridade, até então desconhecida. Em nenhum deles encontrei qualquer coisa de estranho e de erudito, para cuja compreensão meus pensamentos e sentimentos humanos por si sós não bastassem em lugar algum. Havia nomes de divindades, estrangeiras e antiquadas, sobre as quais eu não soubesse o que pensar. Ao contrário, o que encontrei neles foi o coração humano, com todas as suas aspirações, alegrias e sofrimentos. Encontrei uma natureza alemã, clara, como o dia de hoje, uma realidade pura, à luz de uma suave transfiguração. Vivi semanas e meses inteiros imersos nesses poemas. Então obtive um exemplar do Wilhelm Meister. Depois sua autobiografia e suas obras dramáticas. Li o Fausto em todos os dias festivos. E de início me apavoravam os abismos da natureza humana e da depravação contidos na obra. Embora sua essência enigmática, significativa, sempre me atraísse. A admiração e o amor cresciam a cada dia, e eu vivia e me movia continuamente naquelas obras, e não pensava nem falava senão em Goethe. O proveito que tiramos do estudo das obras de um grande escritor pode ser de natureza muito variada, mas o principal ganho provavelmente reside em que não apenas nos tornamos mais conscientes de nossa própria interioridade, como também do multifacetado mundo ao nosso redor. Esse foi o efeito que as obras de Goethe tiveram sobre mim. Elas também me levaram a observar e a compreender melhor os caracteres e objetos sensíveis. Pouco a pouco adquiri um conceito de unidade, ou da mais íntima harmonia de um indivíduo consigo mesmo. E assim se tornou cada vez mais acessível para mim o enigma da grande variedade tanto dos fenômenos naturais quanto dos artísticos. Depois de ter adquirido um conhecimento relativamente seguro das obras de Goethe e de ter, ao mesmo tempo, feito várias tentativas de exercitar-me na prática da poesia, voltei minha atenção para alguns dos maiores poetas estrangeiros e de épocas passadas, e li nas melhores traduções, não apenas as principais peças de Shakespeare, como também Sófocles e Homero. Logo, porém, me dei conta de que todas essas grandes obras
eu só assimilava o humano universal, enquanto a compreensão do que havia nelas de peculiar, tanto em sentido linguístico quanto histórico, pressupunha conhecimentos científicos e, sobretudo, uma cultura que normalmente só se pode adquirir nas escolas e nas universidades. Além disso, não faltou quem me fizesse ver que era um esforço vão tentar seguir por meu próprio caminho, pois sem aquilo a que se dá o nome de cultura clássica, um poeta jamais lograria se utilizar de sua própria língua com habilidade e expressividade. Tampouco produzir algo de relevante pelo conteúdo e pelo espírito. Tendo lido também muitas biografias de homens importantes na tentativa de descobrir o caminho que haviam seguido em sua formação, até lhes ser possível realizar algo digno de valor. Constatei que era comum a todos eles haver passado pela escola e pela universidade, e decidi fazer o mesmo, apesar de minha idade um pouco avançada e das circunstâncias tão adversas. Procurei sem demora um excelente filólogo, professor do Liceu de Hanover, para que me desse aulas particulares de latim e também de grego, preenchendo com esse estudo todo o tempo livre que me restava, depois de minhas 6 horas diárias de trabalho. Assim procedi durante um ano inteiro. Fiz bons progressos, mas com meu indescritível anseio de aprender, parecia-me que tudo caminhava muito lentamente e que eu precisava recorrer a outros meios para prosseguir. Pensei que, se pudesse frequentar todo dia o liceu por 4 ou 5 horas e assim viver imerso em um ambiente culto, eu faria progressos muito maiores e tanto mais rápido alcançaria meus objetivos. Minha opinião foi corroborada pelos conselhos de várias pessoas conhecedoras do assunto, e assim tomei a decisão de pô-la em prática, não encontrando dificuldades em obter permissão de meus superiores, pois a maior parte das aulas do liceu acontecia fora de meu horário de trabalho. Inscrevi-me, portanto, para a admissão, e em uma manhã de domingo apresentei-me, acompanhado do meu professor, ao digníssimo diretor do liceu, para realizar os exames necessários. O diretor interrogou-me com toda a brandura possível, mas como eu não estava preparado para as tradicionais questões escolares, e apesar de toda a minha dedicação, me faltasse de toda a prática, não me saí tão bem quanto seria de desejar. Mas quando meu professor assegurou que eu sabia mais do que demonstrava meu desempenho naquela prova, e tendo levado em conta meus esforços incomuns, o diretor admitiu-me na segunda. Desnecessário dizer que com quase 25 anos e já empregado no serviço do rei, eu fazia uma figura muito singular entre daqueles rapazinhos mal saídos da infância, de modo que a nova situação de início me parecia um pouco estranha e desconfortável. Mas minha grande sede de conhecimentos ajudou-me a superar e a suportar tudo. Além disso, de modo geral, eu não tinha do que me queixar. Os professores me respeitavam, os alunos mais velhos e os melhores da classe me recebiam com toda a amabilidade, e mesmo alguns poços de insolência tinham consideração bastante para me poupar de seus acessos de petulância. De modo geral, eu estava muito feliz com a realização de meus desejos e segui esse novo caminho com todo o afinco. Acordava às 5 horas da manhã
e me entregava aos meus preparativos. Das 8 às 10 frequentava a escola. Da escola ia para o escritório cumprir minhas tarefas, que me mantinham ocupado até por volta das 13 horas. Então voltava correndo para casa. Engolia o almoço e pouco depois das 13 horas voltava de novo na escola. As aulas duravam até às 16 horas, até às 19, e eu tornava a me dedicar ao trabalho e reservava o resto da noite para preparativos de aulas particulares. Mantive essa vida e essa lida durante alguns meses, mas minhas forças não eram suficientes para tanto esforço, e a velha verdade se confirmou. Ninguém pôde servir a dois amos. A falta de ar livre e movimento, a falta de tempo e de tranquilidade para comer, beber e dormir, pouco a pouco, minaram minha saúde. Senti o corpo e a alma embotados, e logo me vi diante da imperiosa necessidade de renunciar à escola ou ao trabalho, sendo a segunda alternativa impossível, pois tornaria a minha existência inviável. Não restou outra saída a não ser escolher a primeira. E assim, no início da primavera de 1817, deixei a escola. Meu singular destino da vida parecia ser, de fato, experimentar várias coisas, e de modo algum me arrependi de ter experimentado também frequentar por algum tempo o liceu. Entretanto, eu dera um bom passo adiante, e como não perdia de vista a universidade, não me restava alternativa a não ser continuar com as aulas particulares, o que fiz com vontade e amor. Superados os incômodos do inverno, tive uma primavera e um verão especialmente alegres. Estava sempre em contato com a natureza, que naquele ano me falava intimamente ao coração, e escrevi muitas poesias, tendo como elevado modelo, sobretudo, os versos juvenis de Goethe. Com a volta do inverno, comecei a pensar seriamente sobre como viabilizar minha entrada na universidade dentro do prazo máximo de 1 ano. No conhecimento da língua latina, eu já progredira, a ponto de ser capaz de traduzir em versos alguns de meus trechos favoritos, das odes de Horácio, das eclogas de Virgílio e das metamorfoses de Ovídio, além de ler com alguma facilidade as orações de Cícero e as histórias bélicas de Júlio César. Nada disso ainda me permitia considerar-me suficientemente preparado para os estudos acadêmicos, mas contava poder progredir bastante em 1 ano e mais tarde preencher minhas lacunas já na própria universidade. Encontrar alguns protetores entre as pessoas proeminentes da Hanover. Essas pessoas prometeram ajudar-me, mas somente se eu me dedicasse, somente se eu me decidisse por uma carreira que me permitisse ganhar o pão de cada dia. Isso, porém, era contrário à minha natureza, e eu estava firmemente convencido de que o ser humano só deve cultivar o que esteja em consonância com um incessante impulso íntimo. Mantive-me, portanto, fiel a meus propósitos, e meus protetores retiraram-me seu auxílio, não me concedendo, por fim, nada além de uma mesa franca. Não me restava alternativa a não ser a de realizar meus planos com recursos próprios e concentrar-me em uma produção literária de alguma relevância. A culpa de Miller e a avó de Gripsar estavam na ordem do dia,
e despertavam um vivo interesse. Meu sentimento natural era avesso a tais produtos artificiais. Menos ainda me agradava a ideia de destino, que continham, pois, segundo meu modo de ver, exerciam sobre o povo uma influência imoral. Decidi manifestar-me contrariamente a tais obras e demonstrar que destino reside nos caracteres. Mas não queria combatê-las com palavras, e sim com ação. Era necessário produzir uma peça em que se demonstrasse a verdade da premissa, segundo a qual o ser humano planta no presente sementes que futuramente germinarão e darão frutos bons aos maus, ou maus, de acordo com a semeadura. Não dispondo de suficientes conhecimentos de história universal, tive de inventar eu mesmo os personagens e o transcorrer da ação. Guardei comigo essa ideia por cerca de 1 ano. Imaginei em todos os detalhes cada cena e cada ato e, finalmente, no inverno de 1820, a escrevi em algumas semanas, nas horas matinais. Ao fazê-lo, experimentei a maior facilidade. Ao fazê-lo, experimentei a maior felicidade, pois via que tudo vinha à luz com grande naturalidade e facilidade. Mas, ao contrário dos poetas a que me referi, eu me mantinha demasiadamente ligado à vida real e perdia de vista o teatro. Assim, tudo o que consegui foi antes uma serena descrição de situações que uma ação tensa de rápido desenvolvimento, cuja expressão só se tornava poética e ritmada quando personagens e situações assim o exigissem. Personagens secundárias ganharam espaço excessivo e a peça toda uma extensão desmensurada. Mostrei-me aos amigos e conhecidos mais próximos, mas eles não me compreenderam como eu desejava. Disseram que algumas cenas eram mais apropriadas a uma comédia e, também, que eu havia lido muito pouco. Como esperava melhor acolhida, senti-me de início secretamente ofendido, mas aos poucos fui me convencendo de que meus amigos não estavam de todo errados e que, embora as personagens fossem corretamente concebidas, o todo bem planejado, realizado, com algum engenho e alguma facilidade, conforme eu desejara, meu drama, considerando a vida nele representada, se encontrava em um nível ainda muito baixo. Eu, portanto, era impróprio para ser dado a público. Nada disso era de se estranhar. Nada, dada a minha origem e meus poucos estudos. Decidi reescrever a peça para adequá-la ao teatro. Porém, não sem antes avançar em meus estudos e me tornar capaz de alcançar um nível mais alto. O desejo de cursar a universidade, onde esperava adquirir tudo quanto me faltava e através da qual supunha poder alcançar uma posição mais elevada da vida. Transformou-se em paixão. Decidi publicar minhas poesias pensando que isso talvez pudesse ajudar-me. E por não dispor de uma reputação capaz de me garantir bons honorários por parte do editor, escolhi a via da subscrição, mais vantajosa para a minha situação. Iniciada por meus amigos, a subscrição teve o sucesso esperado. Tornei a comunicar a meus superiores minha intenção de ajudar-me para Göttingen.
e apresentei meu pedido de demissão. Convencidos de que eu falava sério e não me deixaria dissuadir, eles facilitaram meus projetos, por intervenção de meu chefe, o então coronel von Berger. A chancelaria de guerra aceitou minha demissão e concedeu-me, a título de auxílio para meus estudos, um estipêndio de 150 thalers anuais, pelo prazo de 2 anos. Eu estava feliz com o sucesso dos planos que acalentara durante tantos anos. Mandei imprimir e distribuir os poemas o mais rapidamente possível, e descontados todos os custos, obtive um ganho de 150 thalers. Em maio de 1821 parti para Göttingen, deixando em Hanover a mulher a quem amava. A primeira tentativa de ingressar na universidade fracassara, devido à minha obstinação em recusar uma carreira com vistas apenas a garantir meu sustento. Agora, porém, mais ajuizado graças à experiência e consciente dos indescritíveis combates que teria de travar tanto com meus amigos mais próximos, quanto com pessoas influentes. Fui inteligente o bastante para me conformar às opiniões de um mundo mais poderoso que eu, e declarar-me disposto a escolher uma carreira que fosse também um ganha-pão, dedicando-me ao estudo da jurisprudência. Tanto meus poderosos protetores quanto todos aqueles se interessavam sinceramente por minha subsistência, e não tinha a mínima ideia da força de minhas necessidades espirituais. Julgaram muito sensata essa escolha. De uma hora para outra, toda oposição se desvaneceu, e onde quer que eu fosse, eu encontrava uma amigável acolhida e um solícito incentivo aos meus propósitos. Para fortalecer-me em tão bons projetos, não deixaram de me assegurar que o estudo da jurisprudência proporcionava os maiores ganhos ao espírito. Através dele, diziam-me, eu teria uma visão das relações burguesas e mundanas, que de outro modo jamais me seria facultado. Esse estudo também não era tão extensivo que não pudesse permitir a prática de outras atividades pretensamente mais elevadas. Mencionaram o nome de várias pessoas famosas que haviam estudado direito e ao mesmo tempo obtido largos conhecimentos em outros campos do saber. O que nem eu, nem meus amigos levávamos em consideração era que aquelas pessoas não apenas haviam ingressado na universidade trazendo consigo uma sólida bagagem de conhecimentos escolares, como também haviam empregado em seus estudos um tempo muito maior do que me seria permitido pela imperiosa precariedade de minhas condições. E assim, do mesmo modo que enganara os outros, eu me enganava a mim mesmo e, por fim, cheguei a acreditar que poderia estudar direito com toda a seriedade e, no mesmo tempo, alcançar meus verdadeiros objetivos. Presa desse delírio de buscar o que não desejava nem possuir nem utilizar, imediatamente após minha chegada à universidade, iniciei o estudo da jurisprudência. Devo dizer que tal ciência não me pareceu ser de natureza inacessível para mim. Creio mesmo que, se não tivesse a cabeça totalmente ocupada com outros projetos e ambições, de bom grado eu teria me entregado a ela. Mas passava-se comigo o mesmo que com uma moça que encontra todos os pretextos para se opor a um bom partido apenas porque seu coração, infelizmente, já pertence a um amante secreto.
Durante as preleções sobre as instituições e as pandectas, muitas vezes eu me distraía a imaginar cenas e atos dramáticos. Fazia o maior esforço para manter minha mente concentrada nas lições, mas ela sempre se voltava imperiosa para outros assuntos. Não pensava em mais nada a não ser na poesia, na arte e em meu elevado desenvolvimento humano, que eram afinal os motivos pelos quais havia anos eu desejava apaixonadamente frequentar a universidade. Quem mais me incentivou em meus propósitos imediatos em meu primeiro ano de estudos foi Hiram. Suas aulas de etnografia e história deram-me uma base sólida para outras disciplinas afins. E, também, sob outro ponto de vista, tirei o maior proveito da clareza e da solidez de sua exposição. Assisti às aulas com amor e nunca saí de uma delas sem me sentir tomado da maior admiração e simpatia por aquele homem extraordinário. Iniciei o segundo ano acadêmico pondo de lado sensatamente o estudo da jurisprudência, que era de fato importante demais para ser tratado como atividade secundária, e um obstáculo muito grande aos meus propósitos se tratado como atividade principal. Dediquei-me à filologia e, assim como no primeiro ano, muito devia a Hiram. Nesse segundo, igualmente devia a Thyssen. Isso não apenas porque suas preleções davam aos meus estudos o tão buscado e desejado alimento, fazendo-me sentir a cada dia mais incentivado e esclarecido, fornecendo-me com suas referências uma orientação segura para futuras produções, mas também porque tive a felicidade de travar relações pessoais com aquele homem respeitável e de ser por ele guiado, fortalecido, encorajado em meus estudos. Além de tudo isso, o convívio diário com algumas cabeças privilegiadas que havia entre os estudantes, o debate contínuo em torno de temas elevados durante excursões e, na maioria das vezes, até altas horas da noite, foram de inestimável valia para mim e tiveram uma influência das mais benéficas para meu desenvolvimento intelectual, que só tornava mais livre a cada dia. Entretanto, o fim de meus recursos pecuniários se aproximava. Em compensação, durante aquele ano e meio, eu adquirira diariamente novos tesouros a saber, um acúmulo continuado sem aplicação prática. Não estava em conformidade com a minha natureza e com o meu modo de viver. E assim me dominava um ímpeto de recobrar minha liberdade e reavivar meus desejos de novos estudos, através de algumas produções literárias. Eu pensava em trabalhar, levando-as a bom termo, não apenas minha obra dramática,
cujo tema não deixara de interessar-me, mas cuja forma e conteúdo precisavam ganhar em consistência, como também algumas ideias relacionadas aos fundamentos da poesia, que se haviam desenvolvido sobretudo em oposição a concepções então dominantes. Assim, no outono de 1822, eu deixei a universidade e fui morar no campo, nos arredores de Hanover. Escrevi em primeiro lugar aqueles ensaios teóricos, os quais eu esperava pudessem ajudar em especial os jovens talentos, não apenas na produção, mas também na crítica de obras literárias, e dei-lhe o título de Contribuições à Poesia. Em maio de 1823, eu terminaria esse trabalho. Em minha situação, era importante não apenas encontrar um bom editor, como também receber um bom honorário. E assim, tomando uma rápida decisão, enviei o manuscrito a Goethe, pedindo-lhe algumas palavras e recomendações ao Sr. von Cotta. Dentre todos os poetas, Goethe continuava a ser aquele para o qual todos os dias eu voltava meus olhos, como minha infalível estrela guia, aquele cujas opiniões estavam em harmonia com minha maneira de pensar e sempre me abriam as mais amplas perspectivas, aquele cuja arte consumada no trato dos mais variados assuntos eu procurava cada vez mais estudar e imitar, aquele pelo qual meu profundo amor e minha profunda admiração eram de natureza quase apaixonada. Pouco depois de minha chegada a Göttingen, eu lhe enviara um exemplar de minhas poesias, juntamente com um breve bosquejo de minha vida e de meus estudos. E grande foi minha alegria, não apenas quando recebi dele algumas palavras por escrito, como também ao saber por alguns viajantes que ele tinha uma opinião favorável ao meu respeito e pretendia ocupar-se de mim nos fascículos de arte e antiguidade. Receber essas notícias na situação em que eu me encontrava fora da maior importância para mim, e também agora me encorajava a enviar-lhe, cheio de confiança, o manuscrito recentemente concluído. Não havia em mim outro desejo senão de estar por alguns momentos em presença dele, e assim, com o fito de realizar esse desejo, em fins de maio, eu me pus a caminho, a pé através de Göttingen e do Vale do Werra, até chegar a Weimar. Nessa caminhada, que o intenso calor por vezes tornava penosa, eu tinha em meu íntimo o tempo todo a consoladora impressão de ser guiado por alguma entidade propícia e de que aquela viagem teria consequências importantes para a minha futura vida. Referências. Ekman evita conscientemente mencionar a data precisa de seu nascimento, 21 de setembro de 1791, segundo alguns intérpretes, para evitar uma semelhança com o início da autobiografia de Goethe, Poesia e Verdade. Johann Christian Parisius, 1752-1834, superintendente e primeiro pregador em Wissen. Johann Heinrich Hamberg, 1763-1840, pintor e ilustrador. Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768, arqueólogo, bibliotecário, antiquário e teórico das artes alemão.
É considerado um dos grandes fundadores da arqueologia científica e da história da arte. Suas obras Gedanken über die Nation der griechischen Werke in der Malerei und Bildkunst, ideias sobre a imitação das obras gregas, da pintura e da escultura, 1755. Geschichte der Kunst des Altertums, História da Arte da Antiguidade, 1764. Forneceram as bases teóricas para o classicismo alemão. Anton Rafael Mengs, 1728-1779. Pintor alemão de origem boêmia. Suas obras teóricas, escritas em italiano, espanhol e alemão, foram publicadas em 2 coletâneas póstumas em Madrid, 1780, e Parma, 1787, e em alemão em 1786. Elas constituíram, ao lado das de Winckelmann, a base teórica para o classicismo alemão. Theodor Korner, 1791-1813, poeta e dramaturgo alemão, morto no campo de batalha em Gedbusch, aos 22 anos de idade. O volume Leyer und Schwert, Lira e Gládio, contendo seus poemas patrióticos, foi publicado póstumamente em 1814. O poema foi titulado Den 18, junho de 1815. Den Braven Jagen Gidmen, 18 de junho de 1815, dedicado aos bravos caçadores. A data se refere à Batalha de Waterloo. Não foi incluído na coletânea de poemas Ekman, publicada em 1821, e é dado como perdido. A 6ª e a 7ª classe dos antigos liceus. No original Brutstudium, algo como curso ganha-pão. As opções, nesse caso, seriam Teologia, Direito e Medicina. Adolf Miller, 1774-1829. Escritor e jurista alemão. Sua peça Die Schulculpa foi representada pela primeira vez em 1813. Franz Grillparzer, 1791-1872. Dramaturgo austríaco. Sua peça Die Avô foi representada pela primeira vez em 1817. A peça foi intitulada Graf Eduard em Trauspierre em Tonf Augsburg, o Conde Eduardo, uma tragédia em 5 anos, e permaneceu inédita. A Mulher que Amava, Johann Bertram, 1801-1834, de quem Ekman era noivo desde 1819. Casaram-se em 1831. Johanna morreu 3 anos depois de dar à luz ao único filho do casal, Karl. Arnold Hermann Ludwig Hering, 1760-1842, professor de filosofia e história em Göttingen. Rudolf Diesen, 1784-1837, professor de filologia em Göttingen. O título completo em alemão era Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisen auf Goethe, contribuições à poesia
com especial referência a Goethe. Foi publicado em 1824 por Johann Friedrich von Gotha, um dos mais renomados editores alemães, que desde 1806 era o editor de Goethe. Kunst und Arte e Antiguidade foi uma revista editada por Goethe entre os anos de 1816 e 1832.